Hoje o assunto abordado vai ser uma doença chamada fibrose cística. Para sua melhor compreensão, elaboramos alguns slides. E aí, vamos conhecê-la? A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, ela atinge em homens e mulheres. É causada por alterações no gene chamado CFTR, que desequilibra a concentração de cloro e sódio nas células que produzem as secreções do corpo, como muco e suor. Pelas altas concentrações de sal no suor, foi conhecida também como a doença do beijo salgado. Para se obter a transmissão dessa doença, é preciso que seu pai e sua mãe tenham cada um gene com mutação, ainda que ambos não apresentem os sintomas. Assim, a criança já nasce com essa doença. Bom, a manifestação e a gravidade dos sintomas da fibrose cística variam entre cada paciente e as fases da vida. Fezes com perca de gordura, pneumonias e bronquites frequentes, sinusite crônica, tosses constantes com catarro e eventualmente sangue, pele com gosto salgado decorrente do excesso de sal no suor, aparecimento de pólipos nasais e infecções respiratórias frequentes causadas pelas bactérias. Entre as consequências da fibrose cística está a produção de muco exageradamente espesso, que não é devidamente eliminado pelo organismo. O acúmulo de muco nas vias do corpo provoca alterações no funcionamento dos órgãos do sistema respiratório e digestório, como pulmões, pâncreas, fígado e intestino. Falando mais precisamente sobre o sistema respiratório, nos pulmões, esse acúmulo de secreção associa-se ao aparecimento de bactérias que infeccionam e inflamam gravemente o pulmão, sendo mais comum a bactéria Pseudomonas aeruginosa, que afeta as vias respiratórias. Esse muco espesso explica o nome popular mucoviscidose que a fibrose recebeu durante anos. Vemos na imagem uma chapa de tórax mostrando o pulmão mais precisamente com um acúmulo de muco espesso, causando ao paciente uma predisposição a mais rinite e bronquite aguda. E na outra imagem vemos as vias aéreas respiratórias saudáveis e a outra com fibrose cística, que é mais estreita. No sistema digestório, o muco espesso bloqueia as vias do pâncreas e impede a chegada das enzimas ao intestino. Com isso, o organismo do paciente com a fibrose cística não absorve gorduras em quantidade suficiente, causando deficiência de vitaminas, desnutrição e diarreia. Vemos na imagem a anatomia do sistema digestório e abaixo o pâncreas com as vias bloqueadas. Para se obter o diagnóstico da fibrose cística, começamos com o teste do pezinho, que é a primeira triagem de fibrose cística na infância. Quando positivo, deve ser repetido e confirmado pelo teste genético ou pelo teste do suor. Quando o nível de cloro é alto, o diagnóstico é firmado. Temos também o teste genético, que é uma outra opção para o diagnóstico de pessoas com suspeita de fibrose cística ao longo da vida, que apresentam níveis intermediários de cloreto no suor. Além disso, é útil para determinar o prognóstico dos pacientes, auxiliar no aconselhamento familiar e determinar a possibilidade de tratamento com novos medicamentos que corrigem a função da proteína CFTR. Importante, ainda existem casos em que o diagnóstico é feito de forma tardia, após o aparecimento dos sintomas da doença. Esse atraso no diagnóstico da fibrose cística pode comprometer o quadro geral de saúde do paciente e seu prognóstico. O tratamento da fibrose cística difere entre os pacientes de acordo com a gravidade dos sintomas apresentados e os órgãos do corpo afetados pela doença. O tratamento pode ser bastante complexo, exigindo muita disciplina, dedicação e tempo dos pacientes e de seus familiares, que também são participantes fundamentais no tratamento ao longo dos anos. Para isso, podem contar com acompanhamento multidisciplinar que envolve uma série de profissionais, como pediatras, clínicos gerais, pneumologistas, gastroenterologistas, radiologistas, geneticistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros. Em geral, o acompanhamento do tratamento dos pacientes é realizado em clínicas especialistas e centros de referências em fibrose cística. O tratamento vai muito além da administração dos medicamentos, exigindo a prática regular de atividades físicas regulares e fisioterapia respiratória, por exemplo. Entre os medicamentos utilizados para o tratamento da doença no sistema respiratório estão medicamentos inalatórios, como broncodilatadores, antibióticos em pó ou em solução,
e soluções salinas. Para o sistema digestório estão medicamentos de uso oral, como antibióticos, anti-inflamatórios, enzimas pancreáticas, suplementos nutricionais, medicamentos para diminuir a acidez no estômago e para aumentar a fluidez da bile no fígado. Uma vida ativa com prática de exercícios deve sempre ser estimulada, e a fisioterapia respiratória é um componente essencial do tratamento da doença, utilizando alguns dispositivos e exercícios respiratórios para auxiliar na remoção do muco nos pulmões. Em casos mais graves ou de doença muito avançada, a possibilidade do transplante de pulmão deve ser considerada, mas a doença em si não tem uma cura. Ainda não existe uma cura para a fibrose cística, mas há muito investimento e inúmeras pesquisas em andamento. Os recentes avanços já permitem que os pacientes vivam por mais tempo e com mais qualidade de vida. Para isso, o diagnóstico precoce e com a adesão ao tratamento são fundamentais. Espero que você tenha aprendido o que é a fibrose cística, como ela se manifesta e como atinge ambos os sistemas, respiratório e digestório, bem como seu diagnóstico e seu longo tratamento.